Graça e paz. Quem fala aqui é o Jocena. Prazer imenso estar aqui com os irmãos em mais uma escola bíblica dominical, dando prosseguimento ao estudo da carta aos Romanos, que está na Palavra de Deus. Estamos seguindo o livro do pastor Timothy Keller, Romanos de 1 a 7 para você. Tem a outra parte também de Romanos. Então, nós estamos estudando a carta aos Romanos. E nessa escola bíblica dominical nós estamos partindo para o livro do Timothy, no capítulo 5. Nós vamos estar tratando aqui por que a justificação é proporcionada. Esse é o tema da nossa aula. Então, por que a justificação ocorreu? E a base da nossa aula será Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 21. Então, eu queria te convidar aí rapidamente para que você corra, pegue a sua Bíblia, para que a gente caminhe tranquilamente em mais essa aula da nossa escola bíblica dominical. Mas antes de mais nada, vamos orar, né? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã maravilhosa de domingo, obrigado por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em família, Senhor Deus, para falarmos da Sua palavra, que é viva e é eficaz. Desde já te agradecemos por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos conduza com sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, então eu gostaria de te convidar a pegar sua Bíblia aí, que nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas um tanto quanto necessária. Já estou com a minha Bíblia aqui, NVI, versão NVI, Bíblia de Estudo Arqueológica, e a palavra diz assim, Romanos 5:12 em diante diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não se existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, quando não tinha lei, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhantemente à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas o que aumentou o pecado, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito rico.
Um texto com muitos detalhes. O texto em si, se nós formos debruçarmos em cima dele para fazermos a hermenêutica, a exegese do texto, nós vamos ficar aqui, irmãos, eternamente. Mas estamos numa aula de escola bíblica dominical. E o objetivo aqui hoje mesmo é, quando você bater o olho na sua Bíblia, que você começar a ler Romanos, aliás, ler Romanos já é um pouco complicado, né? Se você ler com atenção aí e com conhecimento bíblico, você já vai ver que Paulo, States of the Arts, Paulo foi profundo, obra de arte mesmo. O Evangelho de Paulo, né? Paulo arrebentou aqui. A inspiração do Espírito Santo na vida de Paulo foi fortíssima aqui, né? Mas nós vamos conseguir entender essas duas figuras, o que é essa figura do Éden, o que o Éden tem a ver com o Gólgota, o que o Éden representou e o que o Gólgota, a crucificação, representou sobre a vida da humanidade. O que o Adão, o primeiro Adão, tem a ver com o último Adão. Então é basicamente isso que nós vamos estar falando na aula. É uma aula tranquila, não precisa ficar com receio não, com medo, que na medida do possível aí a gente vai ser não raso, né? Porque as nossas aulas de escola bíblica dominical não é um conteúdo raso não, viu? É profundo. Eu fiz a sabatina lá no seminário com os professores e estou para te falar que o que me ajudou muito, graças a Deus, nesse exame teológico, foi a profundidade da aula da nossa escola bíblica dominical. Somos batistas, né? Então, nós somos o povo que, meu, debruça-se realmente sobre as escrituras e a gente navega mesmo. Nós somos tipo os bereanos, né? A gente é bereano, então a Bíblia é nosso único guia de fé e prática, tá? Então, eu vou igual o Herkel Hobbes fala no seu livro. No que a Bíblia fala, meu, a gente fala com autoridade. Aonde a Bíblia se cala, a gente se cala também, tá? Nós não estamos aqui para ficar inventando nada, não. O cânon já foi fechado, graças a Deus. Mas vamos lá. Aqui nós temos o nosso mapa de navegação da nossa aula, tá? Que para quem costuma navegar no Waze, basicamente a nossa aula está dividida em três partes, tá? A primeira parte é a carreira do primeiro Adão, versus Romanos capítulo 5, verso 12 ao 14. Depois, a carreira do segundo Adão, e vamos fazer comparativos com o segundo Adão, o primeiro e o segundo Adão. Vamos lá, Romanos 5, do verso 15 ao verso 17. E vamos finalizar a nossa aula no verso 21. Tá? Bem tranquilo, esse é o mapa da nossa navegação. A nossa aula vai começar aqui em Romanos, capítulo 5, verso 12, e nós vamos terminar aqui, ó. Ou vamos começar aqui e terminar aqui, né? Vai, vamos lá. Verso Romanos 5, verso 21. Vamos alcançar o nosso objetivo. Ou vamos salvar no jogo, né? Para quem é da antiga e jogava um flipper, nós vamos salvar. Detalhe, sem, né? Vamos lá. Vamos salvar no jogo. Bora que bora. Quando a gente fala de Romanos 5, verso 12 ao verso 21, nós estamos falando de Paulo, devidamente inspirado pelo Espírito Santo, dentro da inerrância, né, da palavra de Deus. Paulo, ele, com maestria, né, ele escreve a carta aos Romanos. O trecho é comparado como uma escultura bem talhada, como essa Pietà de Michelangelo. Olha que talento, hein? Olha os detalhes. Feito no mármore, né? Ou no granito, né? Acho que é no mármore, né? Olha os detalhes. É uma obra de arte. E se a gente parar para analisar Romanos inteiro, é uma obra de arte que Paulo, meu, inspirado pelo Espírito Santo, o cara dá uma aula de teologia prática. Ele traz Gênesis com uma maestria, Antigo Testamento, Novo Testamento, ele linka Jesus com Adão,
de uma maneira extraordinária que só poderia ser soprada, né? Pneuma, pelo Espírito Santo, dando a inspiração para Paulo. E Paulo compõe Romanos. Romanos, irmãos, é uma obra de arte no sentido da inspiração divina. Nós vamos estar lendo aqui, você vai ver que o comparativo que Paulo faz entre Adão e Cristo, meu, não é para pessoa que pensa dentro da caixa, é para pessoas que têm o Espírito Santo tomando a conta da vida dele. Assim como a minha vida, a sua vida é inspirada pelo Espírito Santo, a vida de Paulo também era. E não é à toa que Romanos capítulo 5 é comparado a uma composição, né? Em que o maestro, ele vai lá, ou o compositor, ele vai lá com muito esmero, com muito cuidado, com muita busca, e ele compõe uma música que é universal, como o Aleluia de Handel, né? Tô falando assim porque é escola dominical, né? Mas às vezes um rap, um samba bem escrito aí, né? A gente sabe que Deus inspira o homem para que o homem com esse dom, com esse talento, né? Ele vá lá e componha músicas que alcançam o coração da população no geral, né? Que digam os poetas, né? Mas é isso daí. Romanos é como se fosse a Pietà de Michelangelo. Depois você vê lá os detalhes. Olha que lindo. Como que o cara fazia isso? Estamos copiando o nosso criador, é o que a teoria do designer inteligente fala, né? Nós copiamos o nosso criador. E o nosso criador, ele é exuberante, ele é maravilhoso. E partindo para a leitura aqui, Romanos 5:12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. O pecado no mundo entrou por conta de um homem. E pelo pecado, ó, efeito em cadeia. E pelo pecado, a morte. E assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos, vou até grifar aqui, todos pecaram. Simples. Efeito em cadeia, tá? Homem, pecado no mundo, morte eterna. Acabou. É isso. Efeito em cadeia. Romanos 5:12. Então não há autojustificativa. Ninguém é salvo por conta das boas obras. Nós somos salvos pela fé. Amém? É dom de Deus. Acabou. Adão ele é conhecido como o nosso representante federal. Se você pegar aí muitos livros de teologia, você vai ver, vamos ver o verso 13 e o verso 14 que diz assim o verso 13: Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não se existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhantemente à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Quando a gente fala sobre essa representação federal, Jesus, Adão, ele era o representante da raça humana. Adão, ele era o nosso representante legal, federal. Ele, Adão, como o cabeça. Adão, ele era o cabeça de toda a humanidade. Então, uma vez que Adão pecou, esse pecado ele se espalhou para todos os seus descendentes legais. Não vou ficar entrando em detalhes aqui nessa aula, irmãos. No quanto que esse pecado de Adão ele ofuscou a nossa imagem e semelhança com o nosso Senhor. Mas fica uma resposta aí, ou uma pergunta para as pessoas que sofrem do complexo de Adão, né? Você sabe qual é o complexo de Adão? Adão, quando foi indagado por Deus, tipo, comigo não morreu, né? Não, Senhor, a culpa não é minha, não, meu. Foi a mulher que você me deu. Isso aí na política é o que mais acontece, né? Comigo não morreu, né? A culpa é sempre do outro, nunca minha, né? Então essa figura mostra que Adão,
E se nós pegarmos o termo Adão, Adam, ou Adamá, ou Adam, ou Edom, nós vamos ver dentro da raiz hebraica qual é a ligação, o significado, a raiz de Adão com a terra, a conexão que existe entre Adão e a terra. Sabe, é muito legal nós estudarmos o hebraico, porque o hebraico ele traz essa noção do Adam, o Adamá, né? Não entrando muito no detalhe, porque pouco importa isso agora, né? Mas há uma conexão entre Adão e a terra. Há uma conexão entre nós e a terra. O homem anseia às vezes pela terra, né? Pela calmaria, pelo trabalho braçal ali, né? Então nós estamos conectados com a terra, né? Então o homem em si, o nosso representante legal, tem essa conotação. E aqui há um representante federal com um representante legal. Adão foi o cabeça da raça humana. Jesus Cristo é o cabeça da humanidade redimida. Se você quiser ler depois lá, Efésios capítulo 5, versículo 23. Uma vez que Cristo morreu, uma vez por todas, nunca haverá necessidade de qualquer outro. Portanto, ele é o último Adão. Então nós conseguimos ver o primeiro Adão que veio no Éden, pecou e caiu, e depois na plenitude dos tempos, que Hebreus fala, né? Hebreus capítulo 1, versículo Hebreus capítulo 1 que fala, né, que Deus enviou o seu filho nos últimos tempos, o verdadeiro Adão, para que a alma, para que a humanidade fosse redimida, né? Vamos ler Efésios 5:23? Abre aí sua Bíblia, Efésios. Vamos lá. Escola dominical, sem pressa. Filipenses, Efésios 5. Opa, Efésios 5:23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o grande Salvador. Vamos lá em Hebreus, para a gente não ficar com dúvida. Hebreus, vamos lá. Hebreus 7, 27 diz assim: Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não teve nenhuma necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aleluia! Cristo, como o verdadeiro sacerdote, que não só ofereceu a oferta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas ele se ofertou, tornando-se o cabeça, o único que tem poder para redimir a raça humana. Então esse é o nosso representante legal, Adão. E é por isso que a gente traz essa palavra aqui, nunca aponte o dedo para ninguém, porque a partir do momento que você está apontando o dedo para alguém, ou a arminha, né? Fazendo arminha, né? Não se esqueça, né? Nós estamos apontando um, mas tem três voltados para nós, três dedos apontados para nós, né? Não podemos apontar o dedo para Adão, que é o que acontece muito aí no meio liberal, né? Os desigrejados gostam muito de falar isso, né? Ah, a culpa não é minha, a culpa é de Adão. Como se eles estivessem lá no começo, eles negam a Deus por nada. Imagine se estivesse lá no Éden, né? Inocentes da nossa autojustiça, pois compartilhamos de sua culpa. E é porque pecamos em Adão que hoje morremos, John Stott diz. Então, irmãos, é basicamente isso. Adão pecou. Logo, esse pecado se estendeu a toda a raça humana, a todo o gênero humano, tá? Adão pecou, mas se eu tivesse lá, eu também iria pecar. Se você tivesse lá, meu irmão, minha irmã, no Éden, na hora da tentação, você também cairia.
Tá bom? Não adianta a gente querer falar, ah, culpa de Adão. Não é culpa do Adão. Culpa de todos. Todos estávamos representados em Adão. Tá? Então é isso. Acabou a autojustificação. O que nós vamos fazer agora é, na verdade, um ping-pong, né? Se você pegar os versos seguintes, você vai ver que existe um ping-pong desigual, né? Porque, meu, entre nós, né? Nós vamos comparar Deus com Adão, né? Então, essa comparação é meio que desigual, né? Mas vamos que vamos. Se nós pegarmos aqui o verso 15, a gente tem aqui um comparativo entre Adão, o primeiro Adão, e Cristo. Cristo significa o ungido, tá? Entre o Adão que não era ungido e o Adão que era ungido por Deus, que era o próprio Deus, Emanuel. Verso 15. Pela ofensa de um só morreram muitos. Pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre todos. Uma só ofensa e todos foram condenados. Verso 16. A graça de um só homem transcorre de muitas ofensas. Pela ofensa de um, pelo pecado de Adão, reinou a morte sobre todos. Agora, pela justiça de um só, reinou a vida e a vida em abundância. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Esse é o sacrifício maravilhoso de Jesus. Tópico 5, verso 19. Pela desobediência de um homem, todos se fizeram pecadores. Pela obediência de um homem, muitos se tornaram justos. Olha os benefícios do sacrifício de Jesus, a obediência de Jesus. Pela ofensa de um só, abundou o pecado. Pela justiça de um só, superabundou a graça de Deus. Isso é o verso 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando a gente fala de justificação pela fé, né? Às vezes a nossa religiosidade ou a nossa conformidade de vida cristã. Eu já sou a quinta geração de cristão, né? Não, eu sou a primeira geração da minha família, né? A gente não se atenta ao que significa a justiça, a graça de Deus, porque nós já nascemos num ambiente preparado. Agora, a justificação de Deus para uma pessoa que está desesperada, que está perdida, que está buscando perdão para o seu pecado, que está procurando um alívio. Imagina uma pessoa que cometeu um crime hediondo e se arrependeu de ter feito esse crime hediondo. E essa pessoa se volta para todos os lados e não vê escapatória. Ela tenta tirar sua vida, mas o Senhor, através do Espírito, fala ao coração dela e ela se arrepende, ela tem um contato vivo, verdadeiro com Jesus, com a palavra, sabe? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe? Essa pessoa, ela ela se converte a Jesus, ela se arrepende dos seus pecados, ela paga pelas suas penitências perante a sociedade. E só de saber que os pecados dela em Cristo foram perdoados, irmãos, nós não sabemos realmente o quanto que custa, mas a pessoa que tem o seu pecado perdoado sabe realmente quanto que custou esse perdão. O pecado reinou pela morte, a graça reinou pela justiça. É isso. A luz do Evangelho, assim como esse farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Assim é a palavra de Deus no coração do pecador. Aleluia. Glória a Deus. E essa condução assertiva, no início do ministério, o último Adão, Jesus, foi conduzido pelo Espírito para o deserto,
para ser tentado por nada mais, nada menos que o próprio inimigo da nossa alma. E a pergunta que eu faço: Jesus venceu e venceu na autoridade do Espírito Santo? Nessa aula de escola bíblica dominical, eu deixo uma pergunta para que você reflita e para que você pense com todo amor e com todo carinho. Quem anda conduzindo a sua vida? Quem anda conduzindo a sua vida? Você ou o Espírito Santo? Não precisa responder para mim, não. Guarda aí. Guarda aí. Eu quero que você pense. A grande vitória, o primeiro Adão falhou no teste. Adão caiu no paraíso. Cara, se tinha um cara que tinha tudo favorável para não pecar no paraíso, era Adão. Cara, ele estava no lugar certo. Ele estava com a balada, com a música certa. Ele estava com a esposa dele. Ele tinha tudo para ele ali. Tudo. E Deus falou: ó, cara, só não come daquela árvore ali. Meu, parece que Deus falou assim: pode detonar ali. Adão, ele tinha tudo favorável para não pecar, para não cair na tentação. Mas ele caiu. Fazer o quê? Isso aí faz parte da vida. É... Ao fazê-lo, envolveu toda a humanidade na sua derrota, arrastando a raça humana com ele na sua queda. Como resultado, em Adão, todos estamos condenados. Todos estamos condenados. Todos estamos mortos em nossos delitos e em nossas transgressões. Estávamos espiritualmente falidos, escravos do pecado e expulsos do paraíso. Romanos 5,12. Foi o que a gente leu. Mas o último Adão, quem é o último Adão? Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi vitorioso e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus. Como resultado, em Cristo, nós cristãos somos justificados e redimidos, espiritualmente ricos, libertos do pecado e novamente incluídos no paraíso de Deus. Romanos 5,18. Vamos ler 1 Coríntios 15, 21? Bora lá. 1 Romanos, 1 Romanos, primeiro livro de Romanos, aos Romanos, 15, 21. Não parece, mas a gente está caminhando bastante, hein? Estamos quase chegando no final da aula. Romanos, 1 Coríntios 15, 21 diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhes pertencem. Tá vendo? Se Adão nos conduziu à morte, Cristo nos conduziu para a vida e a vida abundante. Amém? Esse é o evangelho de Jesus, tá bom? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui a gente consegue ver o comparativo entre a desobediência e a obediência. O primeiro Adão desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Filipenses 2,8 diz o quê? O último Adão foi obediente até a morte e a morte da cruz. Filipenses, vamos ler lá, Filipenses, Gálatas, Efésios, Colossenses, antes Filipenses. Vamos ler, é EBD, meu. Sem história. EBD. Filipenses 2:8. Tá bom? O meu povo peca por falta de conhecimento. Então, vamos aqui, Bíblia. Filipenses 2:8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo o nome se dobre, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Memoriza. Filipenses 2:8. Olha aqui, ó, o Gólgota, a cruz, o último Adão, ele foi obediente até a última consequência. Qual foi a última consequência? Morte, dependurado no madeiro, justificação, remissão dos nossos pecados, o sangue do Cordeiro inocente vertido na cruz, nos purificando dos nossos pecados e das nossas transgressões. E nós paramos aqui entre dois erros, entre o erro que a escola legalista comete e a escola liberal comete. Sabe, eu vou ler rapidamente aqui algumas, mas vou ler só até aqui, para a gente não ficar se estendendo muito. O legalismo diz que Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Tá ok. O liberalismo, o liberal, fala: não, Deus é amor. Tudo pode. Tudo pode. Mas o que diz o Evangelho? O Evangelho diz que Deus é santo e Deus é amor. O legalismo diz: faça por merecer a sua própria justiça. Eu sou o escolhido. Eu sou predestinado. Parece o Romário, né? Papai do céu olhou lá de cima e falou: aquele é o cara. Ele é o cara para fazer gol. O liberalismo fala: você não precisa de uma justiça perfeita, afinal somos todos pecadores. Mas o que o Evangelho diz? Receba a justiça divina de Deus. Certo? O legalismo diz que a matéria é ruim e estamos caídos. Desconfie do prazer físico e rejeite-o. Vamos buscar o ascetismo. O liberalismo diz a matéria é boa. Estamos caídos. Satisfaça todos os seus apetites físicos. Vai pras cabeças, mano. Faz tudo. Sua cabeça é seu guia. Cuidado, hein? Muita gente sem cabeça aí. A matéria é boa, mas estamos caídos. O prazer físico é bom, mas viva com sabedoria. Amém? É o que o Evangelho diz. É aonde nós temos que, sabe, o efeito pêndulo de Aristóteles, né? É o meio termo. Nenhum, nem outro. Legalismo diz que o pecado só afeta os indivíduos. Pratique o evangelismo e pronto. Vire as costas pro povão. Só prega o evangelho. O liberalismo fala ingênuo em relação à profundidade do pecado humano. Só pratique ação social. Só isso, mano. O negócio é esse, meu. Viva como vem como você tá e continua do jeito que você tá. Mas o que o evangelho diz? Eu até marquei aqui, tá? O pecado afeta tanto os indivíduos quanto os sistemas sociais. Pratique tanto o evangelismo quanto a ação social. É isso. Para a nossa escola bíblica dominical, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. É isso. O pecado ele afeta tanto o indivíduo quanto os sistemas sociais. Pratique tanto o evangelismo quanto a ação social. É o que a gente aprende com Jesus. Isso não tem nada a ver com uma corrente moderna, tá? Querem falar que o evangelho hoje é integral. O evangelho sempre foi integral, tá? A integralidade do evangelho pregado por Jesus, meu, pega a vida dos apóstolos, da igreja primitiva. Nós perdemos isso com o tempo, né? Mas o evangelismo sempre caminhou com a ação social. Tá? Eu estava falando com as crianças hoje da igreja da Acaia e da Bereia, se eu não me engano, da Acaia, que fez uma oferta de amor para a igreja de Jerusalém, para assistir os pobres. Então, quer dizer, a gente consegue ver aí que fé e obras caminham juntos, tá? Então, basicamente é isso. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos pecados e da justiça própria, tá? Eu não mereço nada. Eu mereço o mármore do inferno. É isso que eu mereço. Se não é a justiça de Deus, por que a justificação ocorreu em Cristo?
Estamos todos ligados ao primeiro Adão, o cabeça natural e legal da raça humana, como pecadores. E por isso sobre nós recaía a sentença de morte que Deus pronunciou sobre ele, sobre o primeiro Adão, tá? Essa é a pergunta capital. Por isso que nós precisamos dessa justificação em Cristo, porque o primeiro Adão caiu, o nosso representante legal caiu. Mas, no entanto, todos os que estão ligados com o último Adão, Jesus Cristo de Nazaré, através do arrependimento e fé na sua obra redentora, estão perdoados e receberam o dom gratuito da justiça, e assim já passamos da morte para a vida. Acabou, irmãos. É isso. Para a gente terminar nossa aula, em Cristo nós fomos remidos através do sangue de Jesus. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. E saber que não existe mais intermediários. O nosso maior intermediário se chama Jesus. Ele veio e pagou o preço para nós. Então, Colossenses 1,14, finalizando a nossa aula, diz assim: 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Não é em Buda, não é em Maomé, não é em Maria, não é em Kardec, certo? É em Cristo. Em Cristo, todos os nossos pecados estão perdoados. Vamos ler 1 João, para a gente terminar. 1 João. E eu estou falando assim, né? Mas não é pelo sangue de nenhum cacique evangélico, tá? É somente através do sangue de Jesus. João, 1 João 3,14 diz assim, finalizando: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Acabou, irmãos. 1 João 1,14. Por que eu faço? Porque Cristo fez por mim. Porque eu amo? Porque Cristo me amou primeiro. Amém? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu queria orar encerrando nossa aula e tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado. Que essa aula continue a falar aos nossos corações e que a gente continue, meu Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Que o Senhor nos dirija em paz, em santidade e em amor. Pai, perdoe as minhas falhas, perdoe os meus pecados, as minhas transgressões. Conduza-me, meu Pai, no caminho de paz, de amor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa aula maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima aula.